Eu sempre fui a filha que dava certo. A responsável, a organizada, a que nunca dava trabalho. Mas tudo mudou no dia em que cheguei à casa dos meus pais e ouvi, sem ser vista, um plano que me fez perder o chão. Meu próprio pai dizia que, se eu não vendesse meu apartamento para ajudar minha irmã mimada, eles fariam eu bater o carro para prender quem mandava. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou, e outra coisa nasceu. Eu não gritei, não confrontei ninguém, não fiz escândalo. Eu fui embora em silêncio. E foi exatamente esse silêncio que destruiu tudo que eles achavam que controlavam. Se você acha que família nunca ultrapassa certos limites, escute essa história até o final. Porque às vezes, a maior traição vem de quem deveria nos proteger. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Meu nome é Marina, tenho 34 anos, e durante muito tempo acreditei que ser a filha responsável era um tipo de virtude silenciosa. Cresci ouvindo que eu era a cabeça boa da família, a que dava certo, enquanto minha irmã mais nova, Larissa, sempre foi tratada como alguém que precisava ser protegida, amparada, ajudada, custasse o que custasse. Inclusive a mim. Sou analista financeira em uma empresa de médio porte em São Paulo. Minha vida sempre foi organizada, planejada, construída com cuidado. Não herdei nada, não tive atalhos. Juntei dinheiro por anos até conseguir comprar meu apartamento, um imóvel simples, bem localizado, financiado com esforço e noites sem dormir. Para mim, aquele apartamento representava mais do que patrimônio, era prova de que eu não precisava de ninguém para me sustentar. Larissa, por outro lado, nunca teve paciência para esperar. Aos 29 anos, já havia começado 3 projetos de vida diferentes, todos abandonados pela metade. Morava de favor, trocava de emprego com frequência e sempre tinha uma justificativa pronta. Meus pais, Rogério e Helena, viam tudo isso como fase. Já comigo, nunca houve fase. Houve cobrança. Nos últimos meses, a pressão começou a mudar de tom. Minha irmã decidiu que queria comprar uma casa. Não um apartamento pequeno como o meu. Uma casa grande, em condomínio, com quintal e espaço gourmet. Sem entrada, sem reserva financeira, mas com uma certeza absoluta, alguém ajudaria. E esse alguém, claro, era eu. Primeiro vieram as indiretas. Depois, as conversas em família. Por fim, as exigências disfarçadas de preocupação. Você já tem onde morar, diziam. Larissa precisa começar a vida dela. Eu respondia com calma que não venderia meu apartamento, nem assumiria dívidas que não eram minhas. Isso parecia incomodá-los mais do que eu imaginava. Foi em um sábado à tarde que tudo mudou. Eu havia ido até a casa dos meus pais para deixar alguns documentos antigos que minha mãe havia pedido. Cheguei mais cedo do que o combinado. O portão estava apenas encostado. Entrei sem fazer barulho, como sempre fiz. Quando estava prestes a anunciar minha presença, ouvi vozes vindas da sala. Parei. Algo no tom me fez ficar imóvel. Era meu pai quem falava. Se ela não vender aquele apartamento e ajudar você a comprar sua casa, faremos ela bater o carro, disse ele, num tom baixo e firme. Ela vai aprender quem é que manda. Meu coração começou a disparar. Senti o corpo gelar. Ouvi o barulho da cadeira se movendo. Ele apontava para alguém. Eu sabia para quem. Minha irmã riu. A gente faz isso, pai. Afinal, depois ela financia outro apartamento para ela. Ela consegue. Sempre consegue. Minha mãe não discordou. Apenas suspirou, como quem concorda com algo inevitável. Naquele instante, eu entendi tudo. Não era sobre ajudar. Nunca foi. Era sobre controle. Sobre punição. Sobre me ensinar uma lição por ter ousado dizer não. Saí dali sem que ninguém me visse. Caminhei até o carro com as pernas tremendo, entrei, fechei a porta e fiquei alguns minutos parada, respirando com dificuldade. Não chorei. Não gritei.
algo dentro de mim simplesmente se fechou. Naquele momento, eu tomei uma decisão silenciosa. Se eles achavam que eu era obrigada a sustentar sonhos alheios, se acreditavam que podiam me intimidar, me ferir ou me quebrar para conseguir o que queriam, estavam muito enganados. A partir daquele dia, meus pais e minha irmã aprenderiam exatamente o preço de me tratar como descartável. E eu faria isso sem levantar a voz, sem avisar e sem voltar atrás. Saí da casa dos meus pais naquele sábado com uma clareza que nunca havia tido antes. Não era raiva. Era algo mais frio, mais organizado. A mesma lógica que sempre usei no trabalho agora se aplicava à minha própria vida. Se havia um plano contra mim, eu precisava entender até onde ele ia, e, principalmente, quem dependia de mim sem perceber. Na manhã seguinte, acordei cedo e fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Sorri para colegas, respondi e-mails, participei de reuniões. Por fora, tudo normal. Por dentro, eu estava revisando mentalmente cada detalhe dos últimos anos. Cada favor. Cada empréstimo. Cada vez que ouvi que eu tinha a obrigação de ajudar porque ele ganhava bem. Larissa não me ligou naquele domingo. Nem no dia seguinte. Isso, por si só, já dizia muito. Sempre que ela queria algo, o contato era imediato. O silêncio significava que o plano estava em andamento, ou que estavam esperando o momento certo. Na terça-feira à noite, recebi a primeira mensagem. Mana, precisamos conversar. É importante. Não respondi. No dia seguinte, foi minha mãe. Filha, você anda distante. Está tudo bem? Ignorei também. Não era vingança. Era observação. Passei aquela semana levantando informações que eu nunca tinha parado para organizar. Abri extratos bancários antigos, contratos, comprovantes de transferências. Em números frios, percebi o absurdo. Em pouco mais de 4 anos, eu havia transferido para Larissa, direta ou indiretamente, mais de R$180 mil, dinheiro para aluguel, parcelas de carro, cursos que ela nunca concluiu, entradas em negócios que nunca existiram de fato. Além disso, havia algo ainda mais sério. Eu era fiadora do financiamento do carro dela. Um SUV comprado no ano anterior, em meu nome como garantia, porque o crédito dela não era suficiente. O mesmo carro que, segundo o plano que ouvi, poderia ser usado para me ensinar uma lição. Naquele momento, senti um arrepio percorrer minha espinha. Eles não estavam apenas falando no calor da emoção. Eles sabiam exatamente onde me atingir. Na sexta-feira, Larissa apareceu sem avisar no meu apartamento. Tocou a campainha como se nada tivesse acontecido. Abri a porta apenas o suficiente para vê-la. Marina, você está estranha, disse ela, cruzando os braços. A mãe está preocupada. Imagino, respondi, sem convidá-la a entrar. Ela forçou um sorriso. A gente só quer conversar sobre a casa, você sabe que eu preciso de estabilidade agora. Olhei para ela em silêncio. Pela primeira vez, não vi minha irmã. Vi alguém que me enxergava como um recurso. Não vou vender meu apartamento, falei com calma. E não vou ajudar você a comprar casa nenhuma. O sorriso dela desapareceu. Você sempre foi egoísta, disparou. Só pensa em você. Aquilo confirmou tudo. Vai embora, Larissa. Você vai se arrepender disso. Fechei a porta sem responder. Naquela noite, fiz algo que nunca tinha feito, mudei minha rotina. Passei a sair em horários diferentes, alterei caminhos, estacionei em locais mais movimentados. Não era paranoia. Era prudência. E fiz outra coisa, ainda mais importante. Marquei uma conversa com o gerente do meu banco para a semana seguinte. Não para pedir nada, mas para retirar. Enquanto isso, meus pais começaram a ligar com mais frequência. Mensagens longas, cheias de culpa, sempre terminando da mesma forma: família é tudo. Eles não sabiam que eu já tinha entendido o verdadeiro significado daquela frase. Família, para eles, era obediência.
Para mim, a partir daquele momento, seria limite. E aquele seria apenas o começo. Na segunda-feira seguinte, cheguei ao banco 15 minutos antes do horário marcado. Sentei na poltrona de couro da sala de atendimento com as mãos apoiadas sobre a bolsa, sentindo o peso da decisão que eu vinha amadurecendo desde aquele sábado na casa dos meus pais. Não era impulso. Era consequência. O gerente, Eduardo, me conhecia havia anos. Foi ele quem aprovou meu financiamento imobiliário, quem acompanhou meus investimentos, quem sempre elogiou minha organização financeira. Quando entrou na sala, sorriu. Marina, bom te ver. Em que posso ajudar? Quero revisar todas as minhas garantias ativas, respondi. Principalmente aquelas que não estão diretamente ligadas ao meu nome. O sorriso dele desapareceu aos poucos. Passamos quase 2 horas analisando contratos. Financiamento do carro da Larissa. Um empréstimo pessoal feito em nome dela, mas com meu aval. Um limite emergencial ativado meses antes, sem que eu tivesse plena consciência do risco que assumia. Eduardo foi direto: se você retirar essas garantias, ela não sustenta nada disso sozinha. Eu sei, respondi. É exatamente por isso que estou aqui. Iniciei o processo para retirar meu nome de tudo que fosse possível legalmente. Algumas ações seriam imediatas. Outras levariam dias, talvez semanas. Mas uma coisa estava clara: o tempo da dependência estava acabando. Saí do banco com uma sensação estranha. Não era alívio ainda. Era preparação. Naquela mesma noite, recebi uma ligação do meu pai. Sua mãe está chorando, ele começou, sem rodeios. Você sabe o quanto a sua irmã está sensível. Respirei fundo. Pai, o que vocês querem exatamente de mim? Houve uma pausa curta. Que você faça o que é certo. O certo para quem? Ele não respondeu. 2 dias depois, meu carro foi atingido no estacionamento do meu prédio. Nada grave. Um risco profundo na lateral e o retrovisor quebrado. O porteiro disse que não viu quem foi. As câmeras estavam em manutenção. Um acidente comum, qualquer um diria. Eu não. Ao observar o estrago, lembrei imediatamente das palavras que tinha ouvido naquela sala. Faremos ela bater o carro. Não precisei de provas. A intenção já era suficiente. Naquela noite, não voltei para casa. Fui para o apartamento de uma amiga e liguei para o seguro. Enquanto aguardava o atendimento, meu celular vibrou. Mensagem da Larissa: viu só como as coisas podem sair do controle? Apaguei sem responder. No dia seguinte, finalizei algo que vinha adiando havia anos. Revoguei a autorização de movimentação que minha mãe tinha em uma das minhas contas antigas, criada quando eu ainda morava com eles. Não havia mais motivo para aquilo existir. As reações começaram quase imediatamente. Minha mãe apareceu no meu trabalho sem avisar. A recepcionista ligou, hesitante. Pedi que dissesse que eu estava em reunião. Ela insistiu, fez escândalo. Foi retirada pelo segurança. Aquilo me doeu mais do que eu esperava, mas também confirmou que eu estava certa. Na sexta-feira, Larissa tentou me encurralar na garagem do prédio. Bloqueou a saída com o carro dela. Você está achando que é muito esperta, disse, saindo do veículo. Mas você não vai conseguir fugir disso. Sai da frente, respondi, com a voz firme. Você vai pagar por isso. Olhei diretamente nos olhos dela. Eu já paguei. Por anos. Agora é a sua vez de lidar com as próprias escolhas. Ela recuou, surpresa. Talvez nunca tivesse me visto assim. Quando cheguei em casa naquela noite, havia uma notificação no meu e-mail. O banco confirmava: meu nome havia sido oficialmente removido do financiamento do carro da Larissa. O prazo para que ela apresentasse uma nova garantia começava a contar na segunda-feira. Fechei o notebook devagar. Eles tinham achado que eu era previsível. Mas estavam prestes a descobrir que eu era apenas paciente. A segunda-feira começou com uma ligação que eu já esperava.
O nome da Larissa piscava na tela do celular enquanto eu estacionava em frente ao trabalho. Não atendi. Minutos depois, outra chamada. Depois outra. Silenciei o telefone e subi. Às 10 horas, o gerente do banco me ligou. Marina, só para te atualizar, disse Eduardo, com a voz cuidadosa, a sua irmã entrou em contato. Ela tentou renegociar o financiamento do carro sozinha. E conseguiu. Não. Sem um fiador, o banco vai executar a cláusula de vencimento antecipado. Ela tem 30 dias para quitar ou devolver o veículo. Agradeci e desliguei. Não senti satisfação. Senti algo mais perigoso, tranquilidade. Na hora do almoço, recebi uma mensagem da minha mãe. Longa. Dramática. Falava de noite sem dormir, de pressão alta, de como eu estava dividindo a família. Não respondi. Pela primeira vez, percebi que o silêncio também era uma forma de resposta. Na quarta-feira, o caos começou a se espalhar. Larissa apareceu na portaria do meu prédio novamente, dessa vez chorando. Disse ao porteiro que precisava falar comigo por questão de vida ou morte. Pedi para não autorizarem a entrada. Ela ficou ali quase uma hora antes de ir embora. À noite, meus pais apareceram juntos. Abri a porta e permaneci no batente. Você passou de todos os limites, meu pai começou. O banco ligou. O carro da sua irmã pode ser tomado. E? Respondi, mantendo a voz firme. Como você pode fazer isso com a própria irmã? Como vocês puderam planejar me machucar para conseguir dinheiro? O silêncio que se seguiu foi pesado. Minha mãe desviou o olhar. Meu pai cerrou os dentes. Você entendeu errado, ele disse, por fim. Não. Eu entendi perfeitamente. Fechei a porta. Naquela noite, recebi o orçamento final do conserto do meu carro. R$19.800. O laudo técnico apontava impacto lateral consistente com manobra deliberada em baixa velocidade. O seguro cobriria quase tudo. Quase. Encaminhei o documento para meu advogado. Sim, eu tinha contratado um. Não para atacar. Para me proteger. 2 dias depois, Larissa perdeu o emprego. Não porque alguém conspirou contra ela, mas porque faltou 3 vezes seguidas, tentando resolver problemas pessoais. A empresa não aceitou as desculpas. Foi aí que meus pais mudaram de estratégia. Vieram os pedidos. Filha, vamos conversar com calma. Você sempre foi mais forte. Sua irmã está aprendendo. Eu ouvia tudo sem responder. Na sexta-feira, recebi uma notificação do condomínio. Alguém havia tentado acessar minha vaga sem autorização. O registro mostrava o carro da Larissa. Não era mais só dependência. Era invasão. Solicitei formalmente que o condomínio bloqueasse qualquer acesso dela. Naquela noite, sentei sozinha no sofá, com a cidade iluminada pela janela. Pensei na menina que eu tinha sido. Na filha que sempre cedeu para manter a paz. E percebi algo importante: eu nunca tive uma família que me protegesse. Eu sempre fui a proteção. O telefone tocou uma última vez naquele dia. Era Larissa. Atendi. Você venceu? Ela disse, com a voz quebrada. É isso que você quer ouvir? Eu quero que você pare, respondi. Pare de me ver como obrigação. Pare de achar que eu te devo alguma coisa. Você destruiu tudo. Não. Eu apenas parei de sustentar. Desliguei. Na segunda-feira seguinte, recebi a confirmação que selaria algo irreversível. O banco havia iniciado o processo de busca e apreensão do carro da Larissa. Eu sabia que, a partir dali, nada mais seria como antes. E, pela primeira vez, isso não me assustava. A notícia da busca e apreensão do carro da Larissa caiu como uma bomba dentro da família. Não demorou para o telefone voltar a tocar, dessa vez com um número desconhecido. Atendi por impulso. Marina, aqui é o advogado da sua irmã.
Sorri sem humor, ela já tem advogado agora. Ele explicou, num tom formal demais, que Larissa alegava ter sido induzida à dependência financeira por mim e que a retirada das garantias havia causado danos emocionais e materiais. Pedi que ele encaminhasse tudo por escrito. Não discuti. Não me defendi. Apenas registrei. Na mesma noite, recebi uma mensagem do meu pai: você passou dos limites. Agora isso virou guerra. Li aquela frase várias vezes. Guerra. Como se eu tivesse iniciado algo. Como se o plano de me fazer bater o carro nunca tivesse existido. No dia seguinte, encontrei meus pais na porta do meu prédio. Eles não ligaram, não avisaram. Apenas apareceram. Desci porque sabia que, se não fosse ali, eles fariam um escândalo maior. Você está destruindo sua irmã, minha mãe disse, chorando. Ela não dorme, não come. E vocês dormiram tranquilos quando planejaram me machucar? Meu pai tentou interromper. Aquilo foi conversa. Nada teria acontecido de verdade. Mas vocês estavam dispostos a tentar, respondi. Isso é o suficiente para mim. Eles ficaram em silêncio. Pela primeira vez, não tinham argumento. Você sempre foi fria, meu pai disse por fim. Sempre pensou demais. Alguém precisava pensar, respondi. Voltei para dentro e subi sem olhar para trás. Naquela semana, finalizei algo simbólico, quitei antecipadamente as últimas parcelas do meu apartamento. Não porque fosse financeiramente necessário, mas porque eu queria algo incontestavelmente meu. Nenhum vínculo. Nenhuma brecha. Larissa tentou uma última cartada. Publicou nas redes sociais um texto longo, emocional, falando sobre abandono, ingratidão e como o dinheiro pode destruir famílias. Amigos distantes começaram a me enviar mensagens confusas. Alguns perguntavam se era verdade. Outros diziam que eu devia ser a adulta da situação. Não respondi a nenhum. Em vez disso, enviei ao meu advogado o áudio que eu tinha gravado semanas antes, quando ouvi a conversa na casa dos meus pais. Não era perfeito, mas era claro o suficiente. Ele ouviu em silêncio. Isso muda tudo, disse. Eles não vão levar nada adiante depois disso. Na sexta-feira, Larissa perdeu o carro. A apreensão aconteceu pela manhã, na frente da casa dos meus pais. Vizinho assistindo, portão aberto, humilhação completa. Minha mãe me ligou aos prantos. Não atendi. À tarde, recebi um e-mail curto do advogado da Larissa: minha cliente desistirá de qualquer medida judicial. Solicita apenas que cesse qualquer ação futura. Encaminhei para o meu advogado. Ele respondeu por mim: minha cliente já cessou todas as ações. Apenas exerceu seus direitos. Naquela noite, sentei sozinha na varanda do apartamento. O silêncio não era mais pesado. Era limpo. Pensei em tudo que tinha perdido e, principalmente, no que tinha parado de perder. Eu sabia que ainda não tinha acabado. Havia ressentimento demais. Orgulho ferido demais. Mas também sabia de algo essencial: eles não tinham mais poder sobre mim. E isso os incomodava mais do que qualquer prejuízo financeiro. Depois da apreensão do carro, algo mudou no comportamento dos meus pais. O tom deixou de ser agressivo e passou a ser cauteloso. Não porque tivessem entendido meu lado, mas porque finalmente perceberam que não tinham mais controle. Quando a ameaça deixa de funcionar, resta o silêncio ou a tentativa de reescrever a história. Minha mãe foi a primeira a tentar. Mandou uma mensagem longa, escrita como se fosse um pedido de paz, mas carregada de culpa disfarçada. Filha, sua irmã está muito mal. Você sempre foi mais forte emocionalmente. Não acha que já foi longe demais? Li aquela frase várias vezes. Mais forte emocionalmente. Sempre fui. E foi exatamente por isso que suportei tanto. Não respondi. Na semana seguinte, meu pai apareceu novamente, sozinho. Não subiu. Mandou mensagem dizendo que estava na portaria.
Desci por escolha própria, não por obrigação. Ele parecia mais velho. Não fisicamente, mas no olhar. A arrogância tinha dado lugar a algo próximo do medo. Marina, precisamos conversar como adultos, disse ele. Sempre fomos adultos, pai. Só que agora eu também estou me tratando como prioridade. Ele respirou fundo. Sua mãe está doente. Pressão alta. Isso tudo está afetando ela. E o plano de me machucar não afetaria? Perguntei, sem elevar a voz. Ele fechou os olhos por um segundo. Você não entende, a Larissa sempre precisou mais. Não, te corrigi. Ela sempre foi autorizada a precisar. Eu não. Aquilo o atingiu. Eu vi. Você quer o quê, afinal? Ele perguntou. Um pedido de desculpas. Pensei antes de responder. Quero distância. Limites claros. E o reconhecimento de que eu não devo nada a ninguém. Ele concordou, mas era um gesto vazio. Eu conhecia meu pai o suficiente para saber, ele queria que eu aliviasse a situação, não que ela fosse resolvida. Antes de ir embora, ele disse algo que selou tudo: um dia você vai se arrepender de virar as costas para a família. Não, respondi. Um dia eu teria me arrependido de continuar. Naquela mesma noite, recebi uma mensagem da Larissa. A primeira em semanas. Eu perdi tudo. Você conseguiu. Espero que esteja satisfeita. Observei aquelas palavras com calma. Não havia arrependimento ali. Apenas ressentimento. Respondi apenas uma vez, eu não perdi nada. Eu recuperei. Bloqueei o número. Nos dias seguintes, percebi pequenas tentativas de invasão emocional. Primos distantes, uma tia que eu mal falava, até uma antiga amiga da família me ligou dizendo que briga entre irmãs passa. Passei a entender algo importante: quando você rompe um padrão, o sistema inteiro tenta te puxar de volta. Mas eu já não era a mesma. Assinei um contrato de compra para um segundo imóvel pequeno, para investimento. Não contei a ninguém. Aquilo era meu projeto, minha decisão. Pela primeira vez, eu não precisava justificar nada. Na sexta-feira à noite, encontrei por acaso uma vizinha antiga dos meus pais no mercado. Ela comentou, sem saber, que Larissa estava morando de favor e que a família anda muito abalada. Sorri educadamente e segui meu caminho. Em casa, sentada no sofá, percebi que a dor já não vinha com culpa. Vinha com memória. E memória não dói, ensina. Eu sabia que a última parte ainda estava por vir. Algo definitivo. Um fechamento que não viria deles, mas de mim. E eu estava pronta. O encerramento não veio com uma grande discussão, nem com lágrimas, nem com pedidos dramáticos. Veio de forma silenciosa, quase banal. E talvez por isso tenha sido tão definitivo. 2 meses depois do último contato com meu pai, recebi uma carta registrada no meu endereço. Reconheci a letra da minha mãe no envelope antes mesmo de abrir. Pensei em devolver. Pensei em rasgar. Acabei sentando à mesa da cozinha e abrindo com calma. Ela escreveu como sempre fez, colocando-se no centro da dor, descrevendo o quanto tudo aquilo tinha sido difícil para eles. Falava da casa silenciosa, da preocupação com a Larissa, do vazio que eu deixei. Em nenhum momento mencionou o plano. Em nenhum momento reconheceu o medo que sentia ao ouvir que queriam me machucar. Em nenhum momento pediu desculpas. No final, uma frase curta: quando quiser voltar, a porta está aberta. Dobrei a carta com cuidado e a coloquei de volta no envelope. Não respondi. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque finalmente entendi que responder também era uma forma de permanecer presa. Naquela semana, finalizei a compra do segundo imóvel. Um contrato simples, investimento sólido, algo que eu fazia por mim e para mim. Assinei sozinha, saí do cartório sozinha e, pela primeira vez, isso não pareceu solitário. Pareceu livre. Soube por terceiros que Larissa continuava dizendo que eu destruía a vida dela.
Que meus pais repetiam essa versão para quem quisesse ouvir. Não tentei corrigir. Aprendi que nem toda mentira precisa de resposta quando a verdade já te libertou. Certa tarde, encontrei Larissa por acaso. Foi rápido. Ela saía de uma loja, eu entrava. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Não houve abraço, nem raiva explícita. Apenas desconforto. Ela desviou o olhar primeiro. Eu segui em frente. Algumas pessoas chamariam isso de frieza. Eu chamo de consequência. Hoje, minha rotina é outra. Voltei a fazer coisas que havia abandonado para não causar problemas. Viajo mais. Saio mais. Ri mais. Não sinto falta de ligar para pedir permissão emocional antes de tomar decisões. A família que eu tinha exigia sacrifício constante e silêncio absoluto. A vida que eu construí exige apenas responsabilidade comigo mesma. Às vezes penso na menina que fui. Aquela que acreditava que amor era provar valor através de esforço. Gostaria de dizer a ela que não era verdade. Que amor não ameaça, não planeja punição, não transforma cuidado em obrigação. Nunca houve reconciliação. E não haverá. Não porque eu seja incapaz de perdoar, mas porque perdoar não significa se colocar novamente no mesmo lugar de abuso. Meus pais continuam sendo meus pais. Minha irmã continua sendo minha irmã. Mas isso não me obriga a permitir que façam parte da minha vida. Eu não vendi meu apartamento. Não financiei casa alguma. Não bati o carro. Não cedi. E, sobretudo, não me curvei. Eles achavam que me quebrariam para me controlar. O que fizeram, sem saber, foi me mostrar exatamente quem eu precisava deixar para trás. Hoje, quando alguém me pergunta se não sinto culpa, a resposta é simples: culpa é o que sentimos quando erramos. Eu apenas escolhi sobreviver. E isso, finalmente, foi o suficiente. Se essa história te tocou de alguma forma, curta este vídeo agora, que isso ajuda muito o canal a continuar trazendo relatos fortes como esse. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho, assim você não perde nenhuma história nova que pode fazer você refletir, se identificar ou até se fortalecer. Agora eu quero saber de você: no lugar da Marina, você teria feito o mesmo? Você teria imposto limites mesmo sendo a própria família, ou teria cedido mais uma vez? Deixe sua opinião nos comentários, eu leio todos com muito carinho. E escreve também de qual cidade você está assistindo, porque eu adoro ver de onde vocês me acompanham, e faço questão de dar um coração nos comentários. Se essa história pode ajudar alguém que esteja vivendo algo parecido, compartilhe. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é perceber que ela não está sozinha. Obrigada por estar aqui até o final. Nos vemos no próximo relato.